Olá pessoal, tudo certo para a prova do Enem 2020? Se você quer saber o que vai encontrar na prova, fica ligado, porque depois da vinheta, o que está na prova. Pessoal, estou trazendo agora para vocês uma dica importante de um dos tópicos que sempre encontramos na prova do Enem, da parte de eletroquímica, o estudo das pilhas. Então, fica atento com as dicas, porque pilhas está na prova. Então vamos lá para a explicação. Pessoal, eu estou trazendo aqui um dos tópicos mais trabalhados em provas de vestibulares, que é o tópico que envolve a eletroquímica. A eletroquímica é uma grande área da química que estuda os processos que envolvem as correntes elétricas, as descargas elétricas. Seja ela por geração de corrente elétrica, ou seja, a produção de energia elétrica através da transformação da energia química a partir das reações de oxirredução, transferência de elétrons em energia elétrica, ou na parte de eletrólise, onde é necessária uma descarga elétrica para que a reação ocorra. Lembrando que nas pilhas ocorrem reações espontâneas de produção de eletricidade, de corrente elétrica. Já na eletrólise, as reações não são espontâneas, é necessária uma descarga elétrica para o processo acontecer. Beleza? Eu vou focar no que está na prova, que é a parte de pilhas. Então vamos lá. Vamos destacar aqui a famosa pilha de Daniell. A pilha de Daniell, ela representa o funcionamento básico de qualquer pilha. A pilha de Daniell, que foi um grande contribuidor para o estudo da eletroquímica, ela é constituída de dois eletrodos. E ele escolheu, para facilitar o entendimento do funcionamento básico de uma pilha, os eletrodos de zinco e cobre. Então, toda pilha ela é constituída de dois reservatórios, dois compartimentos, aonde vão acontecer os processos de oxidação e redução. Beleza? Então aqui eu vou ter uma solução de sulfato de zinco, aquosa, solução aquosa de sulfato de zinco, onde a concentração dessa solução é de 1 mol por litro a uma temperatura de 25 graus Celsius. Isso demonstra que se eu tenho aqui o sulfato de zinco, eu tenho o ânion sulfato, que tem carga -2, e o zinco, que é o metal, o cátion metálico, que tem carga +2. Então, na solução eu vou ter íons zinco +2 e ânion sulfato. Como os ânions não participam dos processos de oxirredução no funcionamento de uma pilha, eu vou destacar apenas a espécie que realmente vai participar do processo. Mergulhado nesta solução, eu vou ter um eletrodo, um metal, correspondente ao cátion que está na solução, que no caso aqui é o metal zinco. Então eu tenho um eletrodo de zinco mergulhado na solução onde tem íon zinco. A outra solução é uma solução de sulfato de cobre, CuSO4. Novamente, o ânion sulfato tem carga -2 e o cátion metálico tem carga +2. Os ânions, como já falei, não participam do processo, então eu represento o quê? O cátion que vai estar aqui presente na solução. Íons, cátion, cobre +2. E mergulhado nessa solução, eu vou ter um eletrodo correspondente a esse metal, que no caso aqui é o cobre metálico. Então eu tenho um eletrodo de zinco mergulhado dentro de uma solução onde tem íon zinco e um eletrodo de cobre mergulhado dentro de uma solução onde tem íons cobre. Normalmente ele fornece as semi-reações de redução dessas espécies químicas envolvidas. Então no caso, a semi-reação de redução do zinco vai ser zinco +2, ganhando 2 elétrons, se transformando em zinco metálico. E a semi-reação de redução do cobre é o cobre +2, ganhando 2 elétrons, se transformando em cobre metálico. Professor, como é que eu identifico se uma semi-reação que for dada é de redução ou de oxidação? Olha a posição dos elétrons na reação.
Se esses elétrons vêm antes da setinha, ou seja, nos reagentes, memorize isso aí, é uma dica. R de reagente significa que a reação é de redução. Se esses elétrons viessem depois da setinha, caracterizava a reação de oxidação. Lembrem que a partir das semi-reações, eu posso identificar se o potencial, que é aquele Ezão, né? O E de potencial padrão, é de uma reação de redução ou de oxidação. Ou seja, ele pode fornecer potenciais de redução ou de oxidação. Isso vai ser definido pela reação. Ou, no próprio enunciado, ele vai dizer, dados potenciais de redução, dados potenciais de oxidação das espécies envolvidas. Beleza? Então, no caso aqui, essas seriam as semi-reações de redução. Por quê? Porque os elétrons estão aqui nos reagentes. Beleza? Cada metal, cada espécie química já tem tabelado seus potenciais de redução e de oxidação. Lembrem que a diferença do valor do potencial de redução para oxidação é só mudar o sinal. Então, por exemplo, o potencial de redução padrão para o zinco é de menos 0,76 volts. Já o potencial de redução do cobre é de mais 0,34 volts. Então, pelos valores desses potenciais, eu tenho como identificar quem realmente vai sofrer oxidação e quem vai sofrer redução. De que forma? O valor 0,34 é superior, é maior do que o valor menos 0,76. Então você compara os valores e vê. Quem tem maior valor de potencial de redução, sofrerá a redução. Obviamente a outra espécie vai sofrer o quê? Oxidação. Com isso, a gente sabe aqui, pelos valores de potencial, que o zinco vai sofrer oxidação e que o cobre vai sofrer o quê? Redução. Obviamente, esses dois eletrodos estão unidos por um fio condutor, por onde os elétrons vão migrar de uma semipilha para outra. Além disso, é importante destacar que se as semipilhas que compõem a pilha estão separadas, eu tenho que ter aqui o que nós chamamos de ponte salina. E qual é a função da ponte salina? Reequilibrar os íons que vão ficar em excesso em uma semipilha e na outra, para que eles possam migrar de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Beleza? Então, montada a pilha de Daniel, agora vamos analisar o seu funcionamento. Daniel, obviamente, colocou um voltímetro para medir a DDP, ou força eletromotriz, a potência dessa pilha. E mais na frente nós vamos ver como calcular essa potência, porque está na prova pilhas e com certeza algo referente à potência. Mas vamos chegar ainda lá. Com o funcionamento da pilha, o que é que Daniel observou? Com o passar do tempo, a lâmina de zinco que está sofrendo oxidação, ela começa a passar por um processo de corrosão, de consumo. Toda espécie química que se oxida, ela passa por uma corrosão. Então, o metal, que é o eletrodo de zinco, começa a sofrer corrosão. Por quê? Porque se o zinco está sofrendo oxidação, eu vou ter aqui a minha semi-reação de oxidação. E como é que vai se comportar essa semi-reação de oxidação? Se o zinco, pelos valores de potenciais, já que o zinco tem um menor, se oxida, ele passa de zinco 0 metálico para zinco mais 2 e, consequentemente, libera 2 mols de elétrons. Ou seja, o zinco se oxida. Se o zinco se oxida, ele está sendo consumido e dando origem aos íons zinco mais 2. Significa que o que era componente aqui da chapa metálica e foi consumido, se transforma em íon zinco mais 2. Vem para a solução na forma de íon zinco mais 2. Significa que, com o passar do tempo, a concentração desses íons vai aumentando porque ele está sendo produzido. Então, o que era metal zinco se transforma em zinco mais 2. Significa o quê? Que a concentração dele vai aumentar com o passar do tempo. E se o zinco está se oxidando, ele está liberando elétrons, esses elétrons vão sair aqui da lâmina de zinco pelo fio condutor e migrar até a outra
semipilha. Ao entrar nessa semipilha, ele vai vir em busca, né, da região onde se encontram espécies químicas que têm necessidade de ganhar elétrons, que no caso é o íon cobre. O cobre metálico, o eletrodo, serve apenas como condutor para que esses elétrons cheguem na solução, e aí o que é que vai acontecer? A que nós chamamos semi-reações de redução. E nessa semi-reação de redução, o que é que vai acontecer? Os íons cobre mais 2, que tem deficiência de elétrons, vão receber esses 2 mols de elétrons e se transformar em cobre metálico sólido. Significa o quê? Que o que era íons cobre mais 2, ao receber elétrons, se transformam em um sólido que vai ser depositado sobre a lâmina aqui, ó, que está imersa na solução. Então esse sólido que vai ser produzido, esse depósito que vai ser depositado de cobre metálico aí, é consequência da reação de redução. Os íons cobre mais 2 recebem esses elétrons e se transformam em cobre metálico. Então o que é que a gente observa? Sempre onde ocorre oxidação, a lâmina é corroída, diminui de massa, a concentração dos íons que estão nessa solução aumenta, enquanto que na outra, a concentração dos íons diminui, porque eles estão se transformando em metal, e ocorre um aumento da massa depositada sobre o eletrodo. O que ocorre na semi-reação onde ocorre oxidação é o inverso a o que ocorre na semipilha onde ocorre redução. O fluxo dos elétrons sempre vai ser de quem oxida para quem reduz. Como os elétrons são cargas negativas, ó, não esqueçam, cargas negativas vai em direção ao polo que é o quê? Positivo. Negativo vai atrás do que é positivo. Então, se esse eletrodo é o positivo, onde os elétrons que são negativos chegam, esse eletrodo vai ser o polo negativo de uma pilha. Toda pilha tem um polo negativo e um polo positivo. Polo negativo de onde os elétrons saem, polo positivo é onde os elétrons chegam. Esses eletrodos, esses polos, recebem nomes específicos. O polo negativo, ou seja, onde ocorre a oxidação, é chamado de ânodo ou anodo, tanto faz. E o polo positivo, aonde ocorre a redução, o eletrodo é chamado de cátodo ou cátodo. Então, para não esquecer, ó, memoriza essa palavra aqui, ó. CRAU. Tá na prova. Quem é o cátodo e quem é o ânodo numa pilha? Cátodo é onde ocorre a redução. Ânodo é onde ocorre oxidação. Memoriza. CRAU. Cátodo, redução. Ânodo, oxidação. Fluxo dos elétrons sempre do ânodo para o cátodo, do polo negativo para o polo positivo. Beleza? Se eu quero escrever a reação global ou a reação que ocorre na pilha, eu somo as duas semi-reações. Lembrando, tudo na química tem que estar equilibrado. A quantidade de elétrons que está sendo perdido do zinco é a mesma que o cobre precisa ganhar. Então aqui o processo está equilibrado. Caso você pegue uma espécie química que perca 2 e a outra só ganhe 1, você multiplica por 2 toda a reação, então ficaria 2, 2, 2, e aí você cancela os elétrons equilibrados. E soma tudo. Reação global ou total é a reação da pilha. Tudo que está antes da seta na primeira, mais tudo que está antes da seta que ficou na segunda, cobre mais 2, com tudo que está depois da setinha no produto na primeira, e tudo que está na setinha, ó, na segunda. Ou seja, esta é a reação que ocorre na pilha famosa de Daniell, a pilha de zinco e cobre. E vai ser da mesma forma o seu funcionamento, a sua análise para qualquer metal. O que vai mudar são os potenciais, ou seja, a potência de cada eletrodo. Beleza? E falando em potência, como é que a gente calcula a potência de uma pilha? A chamada ΔE, força eletromotriz, DDP, é simples demais. É pegar o potencial padrão de maior valor dos dois fornecidos e subtrair do potencial padrão de menor valor. Acabou, pessoal. Sem preocupação. O maior valor menos o menor. No caso aí, ΔE vai ser o quê? Quem é o maior? Né? 0,34?
Menos da fórmula por menos aqui vai dar mais. Então 0,34 com mais 0,76 dá uma potência de 1,10 volts. Ou seja, a pilha de Daniel, a pilha de zinco e cobre, vai ter uma potência de 1,10 volts. Ok, pessoal? Aqui estamos com todo e qualquer funcionamento que pode acontecer para qualquer pilha. Resumidamente, utilizando a pilha de zinco e cobre. Beleza? Boa prova, tá na prova, pilhas. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!